Renda passiva é a maior mentira do mercado financeiro. Ninguém ganha dinheiro dormindo. Mas aqui tem o pulo do gato. Existe uma estrutura que funciona e eu vou te mostrar exatamente porque 99% das pessoas falham e como você não vai ser uma delas. Então fica aqui comigo. Eu sou Douglas Alcântara, sou educador financeiro e ajudo pessoas a saírem das dívidas e construir patrimônio de forma real, sem promessas falsas e milagres. E hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona a renda passiva que presta, porque a maioria das pessoas está fazendo isso errado desde o começo. Se você já tentou ter uma renda passiva e não deu certo, ou você está pensando em começar e não sabe por onde, aqui está o problema. A maioria das pessoas começa com a pergunta errada. Elas perguntam: como eu ganho renda passiva? Quando deveriam se perguntar: quanto de patrimônio eu preciso para ter X reais de renda passiva? Então, existem 3 razões científicas por trás disso e eu vou te mostrar cada uma delas com dados e vou também te mostrar a solução que funciona. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir aqui o que é renda passiva e o que não é, porque 90% das pessoas estão fazendo errado desde o começo. Então, renda passiva não é o dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Essa é a mentira que te contam. Ganhar R$ 1.500 por mês com 30 mil investidos é matematicamente impossível. Ou você baixar um aplicativo que você vai fazer alguma aplicação lá, um foguetinho, alguma coisa do tipo, isso é golpe. Uma criptomoeda que vai explodir amanhã, isso é apenas especulação, isso não é investimento. Renda passiva é um capital aplicado a longo prazo com um método que vai te trazer um fluxo de caixa recorrente e confiável. Isso sim é a renda passiva que funciona e que você deve formar. Não é nem uma aventura, nem uma coisa complicada. E agora que a gente esclareceu o que é renda passiva, vamos analisar alguns dados sobre isso. Aqui estão números reais, tá? Pesquisas de 2024 mostram que 90% das pessoas que tentaram estabelecer alguma renda passiva falharam. Mas por que isso? Eu vou te mostrar aqui 3 padrões que eu identifiquei ao longo desses 5 anos dentro do mercado financeiro. O primeiro dele é a falta de capital inicial realista. A pessoa começa com capital que não é ideal para ela ter aquela renda passiva no futuro. Segundo, é a expectativa completamente desconectada da realidade. Ela não tem noção de quanto ela de fato precisa investir para ter aquela renda passiva. E por último, é a falta de estrutura. A pessoa não tem método nenhum para investir. Sai fazendo o que ela bem entende ou o que aconselham ela, e o resultado disso, logicamente, é o fracasso. Mas agora vamos com um pouco mais de profundidade em cada um desses temas e entender por que isso acontece. Primeira razão 1, que é a falta de capital realista. Aqui a matemática é simples. Se você quer ganhar R$ 1.500 por mês de renda passiva com segurança, quanto de capital você precisa investir? Vamos usar aqui uma rentabilidade de 0,75 por mês ali, que é uma taxa realista na renda fixa ou também em dividendos de empresas. Então, R$ 1.500 você divide por 0,75, você vai chegar a R$ 200 mil. Isso é a realidade do que você precisaria ter investido para ter uma renda de R$ 1.500 por mês. Não é o que as pessoas querem ouvir, mas é a verdade. Mas a maioria das pessoas começa com R$ 10 mil, R$ 20 mil, e com R$ 20 mil a 0,75% ao mês, você ganha apenas R$ 150. Isso não é a renda passiva que vai resolver sua vida ainda. Isso leva tempo até chegar ao patrimônio que vai realmente te dar liberdade financeira. Isso que muitas pessoas não entendem e não se dão o tempo para ter a jornada que vai te chegar até lá. Já a segunda razão são expectativas totalmente desconectadas da realidade. Aqui entra a psicologia. Quando você vê alguém na internet ganhando R$ 10 mil, você só pensa, vou fazer igual. Mas você não vê quanto de capital aquela pessoa tem, quanto tempo ela demorou para chegar até aquilo ali. Você não vê quantas vezes ela fracassou até chegar àquele patrimônio. O resultado é que você cria expectativas de curto prazo e um jogo que na verdade ele é de longo prazo. Então você quer uma coisa em 5 anos que na verdade necessita de 30 para conquistar. Essa é a verdade. E a terceira razão é uma falta de estrutura, falta de um método. Aqui é onde a maioria das pessoas morre. Sem método você investe em ações que estão em alta, você entra em criptomoedas porque seu amigo lá ficou rico, você tira dinheiro quando na verdade você deveria estar aportando quando o mercado cai, você não diversifica seus investimentos, então sem sistema você é governado ali pelas emoções. E a emoção no mercado financeiro, meus amigos, é a sua sentença de morte. Você precisa de mais processo e menos emoção sempre. O mercado financeiro não permite você se aventurar com emoção, você vai sempre perder. Aliás, se você quer aprender exatamente como estruturar isso, dá um like aqui no vídeo, ajuda muito o algoritmo a mostrar para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E agora que a gente já falou das razões porque as pessoas não conseguem ter uma renda passiva, vamos lá para a parte que importa, a solução. Uma renda passiva que funciona, pessoal, ela precisa de capital, ela precisa de tempo e de uma metodologia
que vai te trazer segurança e rentabilidade. E eu vou te mostrar a fórmula exata, não é nada complicado, mas a fórmula seria a seguinte: começando com R$ 10.000 com uma taxa de juros de 12% ao ano, hoje a gente tem uma Selic de 15%, então essa é uma taxa realista para os padrões Brasil, né? Então, aportando R$ 500 por mês após esse aporte inicial de R$ 10.000, em 5 anos você teria uma renda passiva de R$ 552. Já em 10 anos você teria mais que dobrado essa renda, você teria R$ 1.357. Agora, em 30 anos você teria R$ 17.460. Perceba que de 10 anos para 30 anos, eu não tripliquei apenas essa renda, eu aumentei ela em mais de 10 vezes. Isso considerando a mesma rentabilidade de 12% em todos os anos. Parece muito tempo, mas 30 anos vão passar do mesmo jeito. Agora vamos ver a diferença que faz o ponto de partida. Vamos apenas acrescentar um zero no aporte inicial, que sai de 10 mil para 100 mil. Em 5 anos você teria uma renda passiva de R$ 2.057. Já em 10 anos você dobraria para uma renda passiva de R$ 4.000. Já em 30 anos você multiplicaria isso por 10 com uma renda passiva de R$ 43.000. Isso em valores brutos, tá? A gente tem que atualizar aí com a inflação, talvez ter uma rentabilidade maior e ver quanto realmente isso vai ter de poder de compra lá na frente. Então você vê, analisando esses números, que duas coisas são muito importantes. Primeiro, seu aporte inicial e seu aporte mensal, e em segundo tempo, porque de 10 anos para 30 anos você não apenas triplicou o patrimônio, como eu já falei, você aumentou ele mais que 10 vezes. Então não é 30 dias, não é 6 meses, são anos, mas é o real. E se você entendeu que o tempo é o rei aqui e quer construir patrimônio de verdade a longo prazo, eu utilizo a seguinte metodologia para investir, que é o ETF Allocation. Então ele utiliza principalmente ETFs dividido em 5 classes. Primeiro, ETFs de renda fixa, tanto pré quanto pós-fixada. Em segundo, a gente tem ETFs de fundos imobiliários. Aqui eu recomendo você começar com ETFs, mas quanto antes você investir de forma individual, melhor. Porque a gente não tem muitos ETFs de renda fixa aqui no Brasil ainda, tá? Desculpa, renda fixa não, de imóveis. Em terceiro, a gente tem ETFs de ações brasileiras. Você pode começar com algum ali que replique o Ibovespa, né? Por exemplo, BOVA11, mas também recomendo você buscar ETFs mais específicos a longo prazo, que estejam mais alinhados com a sua expectativa de investimentos e também com a sua expectativa de mercado. ETFs de small caps, ETFs de algum segmento agro, por exemplo, se você achar um segmento interessante, mineração. Então tem ETFs de todos os segmentos que você pode imaginar aí para você explorar. Em quarto, ETFs internacionais. Aqui você pode desde investir no S&P 500 até investir em ouro. O importante é que essa parcela do seu dinheiro esteja fora do risco Brasil, diversificada ali pelo mundo. E a quinta classe, não menos importante, são os ETFs de criptomoedas. Você pode pegar uma pequena parcela da sua carteira e se expor ao mercado cripto para aproveitar o ganho de rentabilidade da sua carteira. Então a gente chama isso de se expor convexamente. Você se expõe a um risco pequeno de perda para um potencial grande de ganho. Mas é importante, como o retorno aqui não é garantido, é aconselhável você manter uma pequena parcela da sua carteira por aqui. E isso é o ETF Allocation, a metodologia simples, diversificada e segura de você construir patrimônio de longo prazo de forma estruturada. Então, resumindo aqui para você, você entendeu que renda passiva não é uma mentira, mas que 99% das pessoas falham porque começam um capital irreal, têm expectativas desconectadas da realidade ou não tem um método para investir. E a solução é simples: capital ideal, tempo necessário, mais um método, por exemplo, o ETF Allocation. E é isso exatamente que a gente ensina no Carteira Expresso. No meu curso você vai aprender como montar sua carteira do zero, qual é o capital mínimo para começar e como investir, por exemplo, R$ 500 por mês para chegar a uma renda passiva de R$ 1.500 ao mês. Como não cair nas armadilhas que 99% das pessoas caem e como ficar tranquilo sabendo que seu dinheiro está trabalhando para você. Não é complicado, não é só para quem é rico, é para pessoas normais assim como eu e você. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Ah, e se você gostou desse vídeo, já dá o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque aqui a gente fala a verdade, sem hype, sem promessa falsa. É investir de forma simples, segura e para todos. É isso e até o próximo vídeo.